Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do fundo DEVA11, fundo Devan Recebíveis Imobiliários, fundo DECRI, né? Essencialmente, fundo DECRI, relatório de julho de 2023. Fique conosco então se você quer saber informações atualizadas do DEVA11, relatório que acabou de sair aí dia 28 de agosto, né? Gravado no mesmo dia. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like para você ficar por dentro dos vídeos que acontecem aqui. Você também ajuda a gente muito aqui no canal, tá? É tudo de graça, mas ajuda muito mesmo a gente aqui no canal. E também, este relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, né? E se inscrever também lá no nosso grupo e conversar com outros investidores. Vamos lá então. DEVA11, fundo DECRI. Também tem alguns FIIs na carteira, muito pouquinho, mas essencialmente é um fundo de CRI que tem passado por alguns problemas, né? Aquele quarteto fantástico que a gente tem falado, né? O DEVA, o HCTR, o VSLH e o TORD, que naquele cenário de inadimplência em março segue aí sofrendo no mercado, né? Bom, alguns números aqui, mas antes, isso aqui, para quem não conhece, é um fundo que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. É para investidores em geral e tem desde agosto de 2020, então fez agora esse mês 3 anos de mercado, começou ali no auge praticamente aí da pandemia, né? Prazo de duração indeterminado para condomínio fechado e classificação na Ambima, gestão ativa e de títulos e valores imobiliários. Ele que tem um ticket na B3 DEVA11, DEVA11, né, comumente chamado, mais de 14 milhões de cotas emitidas, mais de 137.600 cotistas, e eu sou um desses cotistas do DEVA11. Gestor é o Devan Asset Investimentos, administrado e custodiado pela Vortex DTVM, e as taxas aqui embaixo, 1% de taxa de gestão, 0,20% taxa de administração, tudo aí a valor de mercado, né? Então a taxa está uma das menores aí desde o início do fundo, né? Já que o fundo está sendo negociado em torno de R$ 45 agora no final de agosto. E taxa de performance também prevê 10% do QCD, 100% do CDI, que provavelmente não está pagando, não é possível que está pagando taxa de performance da forma que está fazendo, né? Como é que está desempenhando. E um fundo de mais de 1,3 bi de patrimônio líquido não aumentou mais por conta da queda, né, de preços aí, não só dessa inadimplência, né, mas da queda realmente que os fundos tiveram em 2022, né, 2023. O fundo não conseguiu mais fazer aí emissões de cotas, a cota patrimonial 96,22 e o valor de mercado do fundo, aqui sendo negociado, encerrado, né, em juros 54,49, 765 milhões de valor de mercado. Mas esse valor aqui atualmente já está ali abaixo dos 45. Se negociar em torno de 45 é o que a gente viu hoje, dia 28 de agosto, no mercado. E data de anúncio dos proventos, ele anuncia no quinto dia útil do mês subsequente e paga no 10º dia útil, onde paga os rendimentos. Alguns destaques aqui, alguns números. O fundo repetiu os 50 centavos distribuídos no mês passado, né, se não me engano, acho que também foi o mesmo valor. Então tem distribuído 50 centavos, inclusive foi a totalidade do resultado, tá? O que dá 0,92% de dividend yield com base na cota de mercado do encerramento desse relatório. Então, a preço atual já ultrapassaria 1%, né? De dividend yield se permanecesse esses 50 centavos, representando aí 85% do percentual do CDI, dividend yield dos últimos 12 meses, dividend yield de quase 12%, né? Na carteira atualmente ele tem 99% de proteção contra a deflação, então quer dizer, aquela deflação que teve em junho, o cálculo ele é zerado, né? Ele é zerado. E então para o próximo mês os cálculos vão ser aí 0 e 0,12% que foi a inflação de julho. Bom, aqui a gente vê que a carteira 83% é indexado à inflação, ao IPCA, né, basicamente, mais um prêmio de risco de 10,6% em média. O fundo atualmente tem mais de 137 mil, a gente já falou, né? E 78,2% da carteira está adimplente. A gente vai ver esse percentual, o detalhe desse percentual um pouquinho mais para baixo. Aqui são os números, né, do IPCA e do CDI aí, de mês de agosto agora, né?
anunciados em agosto. Então, o CDI foi de julho de 1,06%, IPCA 0,12%, e o IGPM, né, quem diria, 0,72%, mas a tendência era essa mesmo. O IGPM aumentou muito naqueles períodos ali de 2021, início de 22, acho que foi mais de 21, né, 20 e 21, e agora a tendência realmente é o preço se equalizar e está caindo muito. O IGPM está com uma deflação de 7,72% nos últimos 12 meses. Bom, aqui é o comentário do gestor. Então, o fundo distribuiu mais de 7 milhões aí de dividendo nesse mês de julho, né, que foi pago no dia 14 de agosto, 50 centavos por cota, redondinho, né? Então, outros números a gente já falou aqui, de analisar também a gente já falou. O fundo que distribuiu nos últimos 12 meses R$ 9,33 por cota. A apuração dos rendimentos ele leva em relação à quantidade dos dias úteis, né? Então foi de 21 dias úteis em julho. Em agosto aí ele vai ter agora 23 dias úteis, tá? E vai utilizar então o IPCA de junho, que vai ser zerado por conta da proteção da deflação da maioria da carteira, né? E 0,12% foi a inflação de julho. Então, basicamente não vai ter muitas alterações em relação ali ao resultado que já foi agora em julho, né? Pelo meu ver, não vai ter muita diferença assim. O fundo gerou um resultado de 50 centavos, distribuiu, como eu falei, todo esse valor, né, 50 centavos, né, e esse resultado foi afetado pela inadimplência que já está ocorrendo já desde março, né, mas também teve a redução não dos juros, né, mas da correção monetária por conta da queda da inflação aí nesse período, tá? E não houve novas inadimplências no mês de julho. Bom, mais para baixo a gente também verifica em relação à redução da taxa de juros, né? Taxa básica de juros que ele falou, mas não tem muito impacto ali em relação aos papéis do fundo, né? Mas tem um impacto sim na verdade na inflação. Ele já teve uma alta na inflação agora no mês de julho, que pode frear um pouquinho essa redução da taxa básica, né? Vamos acompanhar aí a próxima reunião. Bom, mais para baixo a gente vai ver aqui o resultado da DRE do fundo, né? Regime de caixa, que não tem a DRE contábil, né? Só a regime de caixa. Em julho foi de receitas totais de 7,8 milhões. A gente verifica que o juro dos CRIs praticamente manteve o mesmo nível, um pequeno aumento aqui em julho, né? Mas manteve-se ali o nível de entre 4,5 e 5 milhões de reais, né? Que vem acompanhando isso desde março. Teve aqui um bug aqui, né, nos juros aqui em abril, mas tem acompanhado aí, tá entre 4,5 e 5 milhões de reais os juros dos seus CRIs, como a gente falou, quase 80% aí está adimplente. E o impacto na redução da inflação é a correção monetária, né? A gente verifica que em julho foi de quase 2 milhões, aqui foi 3,5, então a variação maior está sendo na correção monetária dos papéis do fundo, tá? E no rendimento de caixa, praticamente ele estável, né? E a receita dos FIIs também sem muitas alterações, em torno de R$500 mil. Despesas do fundo também estabilizada, em torno de R$850 mil por mês. Então, o que foi impactado principalmente aí no total da receita do resultado do fundo, né? Onde ele distribuiu todo o resultado, foi basicamente aqui a correção monetária, né? Os juros têm acompanhado já o que tem sido o desempenho desde março. Então, o que impactou mais aqui foi a correção monetária dos papéis. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui a composição dos rendimentos por cota, né? A gente verifica aqui por cota como é que foi em julho, né? 35 centavos por cota foi os juros diários, então recebidos aí, a principal receita do fundo, né? Dividend yield ainda está com uma média de 1,1% ao mês sobre o valor de mercado. Né, o dividend yield médio sobre o valor de mercado, então, de 1,1%. E aqui é o portfólio do fundo, né, onde a gente tem que ter aqui uma análise um pouco melhor. Né? Então, a gente verifica que a maior posição do fundo é a Xemin, está em dia, né, uma posição que o fundo tem aqui atualmente de 7,98% do seu PL, a maior posição, está adimplente, tudo certo.
mas tem alguns aqui que estão em pagamentos em prazo de carência, né? O que quer dizer isso? Aqui tem umas variações, né? Vamos dizer assim, né? O circuito de compras, por exemplo, não está pagando amortização até dezembro de 23 e só paga metade dos juros até dezembro de 2023 e joga o restante para frente. Esses outros aqui estão com carência total, a maioria, né? Com carência total até dezembro de 23, da amortização e dos juros. Então o fundo não está recebendo nada, está nessa carência para que as empresas se reestruturem financeiramente e passe a pagar, então, regularmente a partir de janeiro. Essa é a expectativa, se não tiver nenhum tipo de problema adicional. Os que estão em verde estão adimplentes, sem problemas. Agora, os que estão em rosa aqui, que aqui tem outra até outra cor, né? Então, não está uma cor igual, né? Um é um Flamengo, outro é um rosa. Mas a maioria aqui é do grupo GPK, né? Grupo GPK aqui está com inadimplente com fundo, né? Não está pagando. Está em negociação, assim como está lá no HCTR11, né? Mas o HCTR11 tem um impacto ainda maior dentro dos seus resultados, tá? O fundo aqui ele está atualmente com vários aqui inadimplentes, né? Como a gente verifica aqui, a maioria do grupo GPK, tem do Búzios B que também está inadimplente lá no HCTR11, Resort do Lago também, mesma coisa. Então é o mesmo grupo, né? Compõe a carteira desses fundos do que a gente fala do Quarteto Fantástico, e a gente verifica que no status dos ativos, 58,5% está adimplente em dia, em pagamento de carência 19,7%, que muito pouco o fundo está recebendo isso aqui, já que é só 50% dos juros do circuito de compras, então praticamente não está recebendo nada, né? E vai receber provavelmente a partir de janeiro de 24, é onde a gente vai ver uma diferença maior nos juros, né? Em processo, então, em inadimplência, basicamente são esses 20%, 20 e 21% aqui que tem o fundo, né? E é o que tem impactado na receita atual, tá? Então tem aqui os ativos inadimplentes, Búzios, o Gran Viver 2 e o Resort lá, compondo 6% da carteira. O fundo segue aí trabalhando para poder reaver esses valores, né? E dentro do Gramados Park ele fala que teve uma reunião em agosto, onde o fundo não tem muitas informações a respeito das decisões, o fundo está esperando aí a resposta, inclusive, né? E segue aí na expectativa de exercer as garantias, né? Que acaba tendo que ser judicialmente, né? Provavelmente, né? Então, nessa última reunião ele foi apresentada uma melhora nos números operacionais da empresa. Que empresa? O Gramado Parques, né? E o fundo segue aí tentando executar as garantias, né? Desse que corresponde a 16% da carteira do fundo. E 5,8% é o ciclo de compra, que eu já falei, está pagando metade só dos juros, né? E não está pagando amortização até dezembro de 2023. Dentro da composição da carteira, nada mudou. O fundo não está se movimentando ali em relação aos papéis, né? Não tem ali. Não está tendo ali reoxigenação dentro dos papéis. Os papéis realmente estão ali desvalorizados agora, né? Aqueles papéis que possivelmente o fundo teria que se desfazer, está desvalorizado. CRI atualmente está com 87%. Dentro aqui da subordinação ou senioridade, né? A maioria são cotas sênior única, que tem preferência na distribuição e tem um risco muito baixo em relação à subordinação. E aqui os segmentos também bem distribuídos, né, em relação também ao risco. 30% aqui corporativo, que tem teoricamente o menor risco, por não ter uma concentração, por não ter uma pulverização muito grande nos seus contratos. E aqui a taxa média, né, principal que é a inflação, então 83% é pelo IPCA, com prêmio de risco médio de 10,64%, e GPM é o segundo com 3,8%, mas muito pouquinho da carteira aqui, né? IGPM, CDI+, a IPC e a IPC+, também. Muito pouquinho da carteira, o impacto maior é realmente o IPCA. 99% da carteira é protegida contra a deflação, está quase em todos os estados do Brasil, né? E dentro da composição da carteira aqui a gente verifica, né? Está em 16 estados. Em relação às obras, na maioria aqui, né? Em torno de 92% estão com obras concluídas em média, né? Muitas aqui já com obras concluídas, né? Já performados. E em relação à venda dessas obras concluídas, né? Dessa carteira, na verdade, em média 84% já vendidas.
Aqui é a alocação tática que é nos fundos imobiliários, né? O fundo segue a mesma coisa aí, não tem muita diferença, pelo menos recebe dividendo deles aqui, do Deva Fundo de Fundos, né? E aqui está toda a parte qualitativa dos papéis, onde você pode se informar sobre a parte qualitativa, né, de cada papel aqui, principalmente aqueles que estão inadimplentes. Então baixa o relatório aí, faça essa leitura aí mais detalhada da parte qualitativa aqui do fundo, né, para você entender as garantias dos papéis, segmentos, valores, né, obras, né, em que pé que está, quanto está vendido. Então você tem todas as informações aqui nessa parte do relatório, inclusive o mapa, né, alguns até disponibiliza aqui no mapa a localização. Bom, mais para baixo que a gente encerra com a liquidez do fundo, né? Então, fundo que volume de negociação no mês de julho foi de quase 45 milhões de reais. Teve uma queda, mas acompanhando aqui o que está em junho, né? Teve uma queda em relação aos meses aqui que já estava baixo o valor, mas teve um volume muito maior de cotas negociadas, né? Praticamente ele manteve o desempenho de volume negociado de cotas no mês de junho também. Então, o giro de cotas foi de quase 6% nesses meses, né, que foi muito maior, 8 e 11,2%. Em março foi pior ainda, né, 19,4%. Mas março é onde estourou, né, a inadimplência, então teve realmente um volume muito maior de cotas negociadas, de valor de negociação, né, e realmente o fundo agora está meio que estabilizado ali, mas em agosto, o fundo sendo negociado a R$ 45, já baixou R$ 10, né? O valor que já tinha encerrado baixo em julho, né? Agora está a R$ 45, né? Então realmente o fundo segue aí uma tendência de queda. Vamos ver até onde isso vai chegar. E aqui, na verdade, a quantidade de cotistas segue em alta, né? Alguns entrando aí. Teve uma queda em março, mas voltando, o pessoal voltando aí, acreditando num futuro próximo, à luz no fim do túnel aqui do Deva 11 e do grupo do Quarteto Fantástico. E aqui o fato relevante em relação, na verdade, à negociação, né, entre o circuito de compras e tudo que a gente já falou, que o circuito de compras está com uma carência até dezembro, pagando 50% daquilo que é devido, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do Deva 11, fundo Decri. Então, algumas informações aqui importantes, mas não tem muitas novidades em relação ao fundo, né? O fundo que segue aí com 80% da carteira teoricamente normal, mas apenas 58% recebendo normalmente, já que quase 20% que já estão em período de carência, praticamente o fundo não está recebendo quase nada. Então, apenas 58% aí de recebimento. E esse reflexo está vindo direto lá dentro do fluxo de caixa do fundo e sendo sentido aqui no bolso do cotista também com a distribuição, ok? Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, compartilhe com a gente se você também é um dos sofredores aqui do Deva 11, assim como eu sou, em torno de 4% da minha carteira está no Deva 11. Eu sigo cotista aí, né, e na expectativa, acompanhando o que está acontecendo, de repente está comprando algumas cotas agora em agosto. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.